Olá pessoal, meu nome é Rodolfo, tô aqui para gravar o Bom Dia do lado B, cenários pré-live aí, do dia 4/5, né, quarta-feira. Hoje a gente não conseguiu gravar o podcast normal, né, com os integrantes, então quando a gente não conseguir gravar, a gente vai fazer de tudo para alguém gravar para vocês aí os cenários que a gente enxerga do mercado daquele dia, né. Então hoje é 4 de maio, quarta-feira. Vou falar aqui para vocês nossas redes sociais, Instagram, YouTube, lado B do Trade Esportivo. Então segue a gente lá, dá uma moral, a gente está sempre postando coisas lá, os episódios. Também tem o Twitter, lado B do Trader, e o e-mail, lado B do Trader, @outlook.com. Então, qualquer desses e-mails aí, quem mandar mensagem já está respondendo, né, interagindo aí com o pessoal. Bem, essa quarta-feira não é aquela quarta, costuma ter umas quartas quando está em alta temporada de muitos jogos. Tem até muitos jogos, mas não é, a maioria não é da Europa, né? Então é justamente jogos que a gente mais costuma fazer. E a maioria do pessoal trabalha, então era a partir das 5 horas, 5h30, até mais tarde alguns. Então são jogos que a maioria do pessoal talvez não faz, né? O pessoal que gosta de fazer mais jogos durante o dia, jogos mais conhecidos. Vou passar alguns cenários aqui que a gente levantou e se puder ajudar vocês aí, a gente já fica satisfeito. Bem, vou passar primeiro os cenários de back, né? Meu método é só a partir de 1,50, mas tem pessoas lá no nosso grupo que pegam abaixo. Então isso vai de acordo com o método de cada um. E eu entro só no HT, né? Eu entro back para o jogo inteiro, mas só a entrada é feita no HT, né? Porque no FT, além da hora de correr mais rápido, você leva o head é maior. Mas aí vai método de cada um. O primeiro jogo que eu vou destacar é ótimo, né? Destacar aqui Hertha Glory e Melbourne City do australiano. O Melbourne City é o primeiro time, é o primeiro colocado, e o Hertha Glory é o último. Então é um time bem superior. Muitas pessoas levantam aí para fazer o australiano, né? Campeonato que muita gente gosta de fazer. Nos 5 jogos o Melbourne fez só um. E o Hertha Glory vem de vários jogos sem ganhar. As odds aí tá 1,50 Desculpa, 1,25 pro Melbourne City e 10,50 pro Hertha Glory, né? Mostra aí a diferença das equipes. Então, quem quiser já pegar uma odd abaixo de 1,50, com certeza, creio eu que vai ter padrão aí, mesmo fora de casa. Melbourne City aí é uma boa indicação de back, né? Sempre tomando cuidado que confirmar em leitura, por mais que o time é superior e tudo, tem que confirmar em live aí para fazer a entrada. Então, não são tips esses daqui, né? A gente tem que sempre confirmar durante o jogo. E o Melbourne City ele ainda está disputando o título, né? Está em primeiro, mas o segundo colocado, que é o Melbourne Victory, está um ponto só atrás. E o Western United está 2, então ele tem que ganhar. Então, com certeza ele vai entrar interessado aí na partida. O outro jogo é na Copa da Dinamarca, final, Midland e Velgely. Acho que é assim que faz, mais ou menos, né? O nome do time. Primeiro jogo foi 1-0 pro Midland. O Midland é um dos maiores times aí da Dinamarca, junto com o Copenhague, né, e outros. Então, na verdade, é a semifinal. Eu falei final, né? É a semifinal. Deixa eu corrigir aqui, que é a semifinal. Então entra como favorito, jogando em casa, já ganhou fora. A odd está 1,33. Pensei que ia estar até um pouco mais baixa. Então, quem também tiver método para a odd nesse valor para back, é interessante dar uma olhada. Tende a dar um padrão bem claro aí para o Midland e até para gols. Eu acho que os dois jogos que eu falei até agora também pode ser para gols aí, longa exposição, dependendo da leitura. O outro jogo é Eslováquia e Sparta Praga pela Copa da República Tcheca. O Sparta Praga também é um dos maiores times aí da República Tcheca, para quem talvez não acompanha tanto.
É um time que é muito forte, tanto fora e dentro de casa, lá dentro do país, né? É, é difícil você ver jogos que eles não dão um padrão, tirando ali contra o Slavia Praga, o Vitória Pilsen, né? Que são times que equivalem a ele. A maioria dos outros ali do país, ele dá bastante, bastante padrão. Então, quem quiser ficar de olho aí nesse back, né? Ainda mais sendo final, eu acho que é interessante aí, que ele vai estar querendo provavelmente ganhar esse título aí. É bom ficar de olho. Outro jogo é o Flamengo e Tadieres. O Flamengo nesse grupo, acho que é todos os jogos aí ele entra como favorito, né? Ele tá jogando fora de casa aí, mas mesmo assim eu acho que ele deve tomar mais iniciativa. O Tadieres não tá bem nesse ano. Ele fez a boa temporada na passada, essa ele não tá legal. A odd do Flamengo tá 1,73, eu gostei da odd, eu acho que se tiver padrão é interessante. E os dois estão disputando a primeira colocação, né? O Flamengo está com 9, o Tadieres está com 6. É um jogo importante. O Flamengo com certeza vai entrar com força total. O Flamengo ganhou de 3-1 em casa. Então eu acho que pode sim confirmar. Claro, lembrando que por estar jogando fora de casa, né? Tem toda uma questão aí de ambiente, de torcida, campo. Tomar um cuidado só nessa questão aí. Mas questão de times mesmo, o Flamengo é bem superior. Só voltando no jogo do Eslováquia e Sparta Praga, porque eu tentei achar o jogo aqui na hora e não achei para não parar o assunto. A questão das odds, tá 2,30 para o Sparta Praga, 2,90 para o Eslovaco. É final da competição, então quem quiser fazer o jogo aí, eu acho que mesmo se não tiver um padrão para back, claro, por ser final aí, pode ter momentos interessantes aí para buscar algum gol. O outro jogo é New Old Boys Ituzaingo da Copa da Argentina, primeira divisão, o New Old Boys, o outro time é da terceira. Então, só pelas diferenças de divisão aí dá pra gente ver o favorito, né? Não tem como falar que não vai ser o New Old Boys. Então, quem quiser ficar de olho também, é um jogo que pode dar padrão. A odd está 1,33. Não, os jogos que eu tenho visto da Copa da Argentina, mesmo os times assim, divisões diferentes, assim, o time de melhor divisão não tá tanta facilidade para fazer o gol, né? Ele tem um domínio da partida e essa odd costuma ir subindo, então talvez dá pra pegar até um pouquinho mais alta, se der padrão. O outro jogo é Altos e ABC pela Série D. O Altos ainda, cada um fez 3 partidas, né? O Altos do Piauí ainda não ganhou na competição, vai receber o ABC que ainda não perdeu. Então pode ser interessante aí, pelos momentos, né? O ABC está com 7 pontos, né? Empatou um e ganhou 2. E o Altos é o penúltimo da competição. Ele só está na frente do Atlético Cearense, que fez uma partida a mais, então tem 4 derrotas e ele tem 3. É interessante esse jogo. Talvez Série D a gente consiga algumas streams gratuitas aí, né? Quem tiver também stream paga, né? É bom ficar de olho no jogo. A odd tá boa. Tá 2,30 para o ABC. Então, e 3,10 para o Altos. Então, ficar de olho aí que acho que pode ser um jogo legal. O outro é Antofagasta e LDU pela Sul-Americana. Esse aqui com uma certa precaução, porque os times do Equador não estão tão bem esse ano, nem dentro do país, os municipais. Mas a LDU aí vem em segundo no grupo, ela precisa de ganhar, porque na Sul-Americana só passa um. O Atlético Goianiense está na frente dela pelo saldo. Então o empate talvez não é tão interessante. No jogo que teve no turno do grupo, o Antofagasta perdeu de 4-0 da LDU lá. Claro que lá é um outro cenário, é uma viagem longa, é questão de ter um pouco de altitude, eu acho, lá no campo da LDU. Mas eu acho a LDU mais time e vamos ficar de olho aí também, que se a LDU entrar para querendo ganhar a partida, né? Claro que todo mundo entra para ganhar, mas querendo impor o ritmo, acho que pode sim dar um padrão.
E as odds está 2,20 para LDU, 2,88 para Antofagasta. E também tem um histórico aí que os times do Chile, né, a maioria das vezes quando eles ultimamente estão saindo do país para jogar essas competições com outros times de outros países, estão indo muito mal. Então, vamos ver aí que eu acho que pode dar algum padrão. Outro jogo da Série D que eu coloquei foi Retrô e Globo. O Retrô também vem invicto, 2 jogos, 2 vitórias. E o Globo ainda não ganhou. O Globo está em último no grupo, 2 derrotas. É um time que ele não vem fazendo uma boa temporada. Você pegar os jogos dele aí, levou algumas goleadas e tal. O Retrô é um clube empresa, né? Então tem alguns jogadores lá, uma boa estrutura. É bom ficar de olho aí que pode dar padrão. Eu só achei a odd muito baixa. Tá 1,36. Com certeza, se eu for fazer o jogo, eu vou deixar subir um pouquinho mais. Só se o Retrô fazer um gol rápido, mas a 1,86 e pra mim tá muito baixa, né? Série D, por mais que o Retrô venha invicto, é complicado. Bem, esses foram os jogos que eu imagino que possa vir a dar cenário de back. Isso não quer dizer que jogos que não estão aqui não possa, né? Isso aqui são cenários assim pré-live, de acordo com o que a gente conhece dos times pelo ano que vem fazendo a temporada. Mas pode chegar na hora e nenhum desses dá padrão e outros dá também. Ou alguns não e alguns sim. Então por isso que a gente tem que confirmar em live. E alguns jogos aqui que eu separei para gols, né? Até por questão de interesse em algo assim dentro da competição. Pus Real Madrid e Manchester City, esse aí é meio óbvio, né? O Manchester City ganhou aí de 4-3, fez 7 gols. O Real precisa de fazer gol. O Manchester City é um time muito técnico. Se der espaço, eles são muito perigosos. Então, tem tudo para ser mais um grande jogo, né? Eu acho que o Real Madrid vai sair um pouco daquela, entre aspas, zona de conforto, jogar no erro do adversário. Querendo ou não, ele vai ter que sair alguma hora para marcar, a não ser que ele consiga esse gol, vamos falar assim, em algum contra que pega ali o City atacando, mas o normal é que ele saia em algum momento para fazer o gol. Então, com certeza é um jogo aí, acho que esse nem precisaria falar, né? Que vai ter muitos momentos ali que algum clube vai estar buscando gol. Então, se o Real Madrid faz algum gol, o City vai ter que correr atrás. Se o City faz, o Real Madrid também. Então, é bom ficar de olho. O outro jogo é Atlético Goianiense e Defensa e Justiça. Eu já falei do Defensa e Justiça aqui algumas vezes. É um time da Argentina que joga muito com bola no chão, a lá Diniz, né, vamos falar assim, que ficou famoso, sai sempre tocando, pontas muito ofensivos, gosta de pressionar o time, jogar o time para trás, finaliza muito, né? Tem que ficar esperto um pouco com a questão da onde está finalizando. Tem hora que lembra um pouco o time do São Paulo, que você olha na estatística, tem muita finalização, mas da onde que estão sendo essas finalizações? Muitas vezes eles chutam muito fora da área, não são chances claras. E o Atlético Goianiense jogando em casa, né, vem fazendo uma ótima campanha pelo que a gente esperava na competição, né? No primeiro turno ele teve 2 vitórias e uma derrota. Perdeu para o Antofagasta fora, que acho que foi um resultado que talvez a gente não esperava pela qualidade do Antofagasta. E ganhou do Defensa lá e ganhou da LDU de 4-0 em casa. Eu acho que o Atlético está sentindo também um pouco da questão do calendário. Esse time fica jogando de 3 em 3 jogos, com um elenco curto que tem esses times menores. Isso pode fazer um pouco de diferença. Mas, por ser um jogo que o Defensa tem que ganhar se quiser classificar, que ele só passa um. E o Atlético Goianiense também vai estar interessado, que o LDU está colado e vai jogar contra o Fagasta. Então, é um jogo aí que eu imagino equipes buscando gols. Outro jogo que eu separei aqui foi o Cincinnati Toronto MLS. Não tem muito o que falar de MLS, a maioria dos jogos são muito abertos, né? Defesas são expostas. Tem um problema que muitas vezes perde muitos gols talvez ali pelo os times estão um baixo nível técnico ainda, alguns. E o Toronto tem uma média de gols muito alto na partida deles. Então, até foi por isso que eu coloquei esse jogo.
porque se a gente for colocar, toda MLS você vai colocar para gols. Não tem muito. É muito difícil você buscar um match odds, né? Talvez tem times lá que te dá um padrão, de repente leva gol, porque as defesas são muito ruins. Então, praticamente todo jogo da MLS é para gols. Mas esse daqui, como o Toronto vem fazendo partidas de muitos gols, praticamente não tem jogo over, under, né? 2,5, é tudo over 2,5. É bom ficar de olho. Por exemplo, os últimos 5 jogos aqui foi 2-1, 2-2, 2-1, 5-4, 2-1. Então, é um time bem over. Eu acho que tem tudo para sair muitos gols. Vamos pegar outro jogo aqui. Always Red Boca Juniors, lá na altitude. O Boca super pressionado aí na Libertadores. Tem que ganhar de qualquer forma, se quiser ainda sonhar com classificação. O Always Red em casa é forte, querendo ou não, equilibra muito. Ganhou do Corinthians lá, né? Equilibra muito a qualidade, né? É um time muito ruim fora, mas em casa, por conta da altitude, talvez vira favorito. O jogo do Boca Juniors com o Always Red lá no La Bombonera, eu achei que o juiz errou na expulsão e aí mudou totalmente o jogo. O Boca ganhou de 2-0, mas para mim não jogou bem. Teve dificuldade mesmo com a expulsão. Então imagino que vai ser um jogo muito difícil. O Boca tem camisa, claro, tem um elenco melhor. Benedetto está numa fase boa, mesmo com o time não tão bem. E o Always Red está um ponto na frente do Boca Juniors. Então se ele ganha a partida, é um jogo de 6, né? Ele não deixa o Boca somar e distancia ainda mais deles. Então, com certeza, em algum momento aí vai ter time buscando gols, ficar de olho. Muitas vezes, pessoal, a gente fala de gols, não quer dizer que vai sair muitos gols, mas quer dizer que tende-se a ter momentos para leitura de gols, né? Mais leituras. Claro que todo jogo, algum momento ou outro, pode ter leitura, né? Porque todo time quer fazer gols. Mas esses jogos que a gente separa aqui, é que talvez você vai conseguir ter leituras mais vezes durante a partida. Porque tem times com essas características, tem interesse envolvido. Separei 2 jogos aqui, além desses, para ficar de olho, mas eu acho que vai depender muito do primeiro gol, que é Deportivo Cali Corinthians, Olímpia e Penharol. Então, são 2 jogos que têm interesse envolvido em questão de classificação aí. O Corinthians e o Cali é um confronto ali direto pela primeira posição. Se o Corinthians ganha, ele garante a classificação ali, porque depois ele vai fazer jogos em casa, né? Vai poder garantir, mas é muito difícil ele ganhar, ele não passar para a próxima fase. O Cali, se ele não ganha, com certeza ele pode ser ultrapassado. Se o Always Red ganhar ou empatar, ou se o Boca ganhar, ele pode ser ultrapassado. Ele perde a segunda colocação. Então é um jogo aí de extrema importância. As equipes. O Cali não vem tão bem na Colômbia, apesar de ser o campeão lá, o atual campeão, tá bem mal. O Corinthians tem jogos que são muito over, tem jogos que tem muita dificuldade para marcar, igual foi o confronto entre eles, que dependeu do gol contra, apesar do volume. Eu não vejo as equipes com tanta característica para gols, mas devido ao interesse, né, a classificação, eu acho que são jogos que a gente tem que ficar de olho, que se sai um gol de qualquer lado aí pode mudar a partida e o outro time ter que ir para cima. E o outro jogo que eu falei é Olímpia e Penharol. Também não são equipes tão over, mas se eles ainda pensam em classificação, até porque os 2 primeiros colocados, que é o Cerro e o Colón, vão se enfrentar, eles também precisam de ganhar a partida, mesmo o Penharol jogando fora. O Penharol, mesmo quando precisa de ganhar, ele joga no contra. Eu imagino o Olímpia com mais posse, tentando mais. Mas também igual o jogo do Corinthians. Se sai um gol aqui, acho que a partida muda totalmente. Então são 2 jogos que as equipes talvez não tenham tantas características de fazer muitos gols, mas ficar de olho, né? Sai um gol do Cali, sai um gol do Corinthians, eu acho que vai mudar totalmente a partida. Mesma coisa, Olímpia e Penharol. Então, são jogos aí que compensa a gente ficar de olho aí. Talvez no início
até sair esse primeiro gol não esteja tão over, mas se sair, pode ser que dê sim essa leitura. Amanhã também vai ter a final da Conca Champions. Não sei se o pessoal faz muito, mas a gente lá no grupo, a maioria do pessoal gosta bastante. Entre Seattle e Pumas. Quem for campeão aí vai para o Mundial de Clubes e por aí vai. Ficou 2-2 o primeiro jogo na casa do Pumas. Não tem mais essa grande diferença que tinha antes entre times mexicanos de Seattle. Eu acho um jogo bem parelho. Inclusive está dando como favorito Seattle. Eu até discordo um pouco dessa odd. Tá em odd só da 3,65 aqui, mas tá 1,72. Eu acho muito baixa, quanto 4,75 do Pumas. Eu vi o primeiro jogo, eu achei que o juiz falhou dando um pênalti pro Pumas quando tava 0-0. É um juízo bem ruim. Mas o Seattle também não é tanta diferença assim. Talvez você está considerando muito por jogar fora de casa, o Pumas e tal. Mas eu acho que esse é um jogo bem parelho, um jogo com equipes aí que não tem defesas tão sólidas. Então acho que sim, até para ser final, se alguma equipe abre o placar, a outra vai ter que correr atrás. Acho que pode sim. Além de ser uma final, né? Acho que todo mundo quer ver o final, sempre é bom de fazer. Pode ser um bom jogo de fazer. Bem, separei mais um jogo aqui, que é Barcelona do Equador e Lanús. O Barcelona está disputando o primeiro lugar com o Lanús aí. Vai jogar em casa. Não estão tão bem na temporada também, mas lá eles sempre são muito fortes. O Lanús é um time com uma defesa ruim na Argentina. Então, outro jogo que vai ter disputa. Além deles, tem o Fluminense e o Júnior. O Fluminense é o jogo da vida. Se não ganhar, aí acabou. Então, creio que... Eu até pensei, talvez, pensando no Fluminense, no Júnior Barranquilla, se dava para pensar nesse Fluminense como um back, mas acho que pelo momento, troca de treinador, a gente não sabe direito quem vai jogar, como é que vai ser, mas o Diniz está vindo, então pode ser um jogo aí que a gente espera gol sim. E separei mais dois jogos, Sporting Cristal Universidade Católica da Libertadores, disputa direta aí, vaga na Sul-Americana e também futura chance para classificar. Então, praticamente quem perder já não classifica mais para Libertadores. E quem ganhar já fica com a vaga da Sul-Americana bem adiantada. Então, o Sporting Cristal e os dois times têm defesas ruins. O Sporting Cristal é um time que costuma, principalmente com equipes que mais se equivalem com a sua qualidade, eles vão para atacar, mas deixam muito exposto. E Tolima e Del Valle. Também é uma disputa direta pela classificação. O Atlético está em primeiro, com uma certa vantagem. Mas os dois times aí estão disputando ferozmente aí a segunda vaga. E acho que se equivalem. O Tolima leva uma vantagem por estar jogando em casa. Mas todos os dois times aí, para mim, são bem parelhos. Não tem muita diferença. E eu acho que pode sim ter algum momento aí o jogo ficar bom para gols, porque a diferença é só um ponto, né? O Del Valle está com 5 e o Tolima com 4. O América já ficou um pouquinho para trás, então vai ser praticamente os dois que vai disputar essa vaga. Acho que quem ganhar aí tem a tendência de ficar com ela. Aí o jogo do turno do grupo ficou 2-2 na casa do Del Valle. Foi um jogo muito equilibrado também. Então, ficar de olho aí. Bem, foram esses jogos que eu separei aqui. Falei um pouquinho mais rápido aí dos over, né? Querendo ou não, a gente tem que explicar mais o contexto que o back. Que o back a gente tem que dar mais informações. Por que você está colocando aquele time como back? Por que esse não colocou? Então, talvez seja mais criterioso. Então, espero aí que seja um bom dia de trade para todos. Agradecer por você estar escutando sempre o podcast aí, dando um feedback. E mandem sugestões de formatos, ideias aí que vocês acham que a gente possa melhorar, que a gente vai estar sempre ouvidos aí, né? Escutando aí para melhorar. Então, um abraço a todos aí e obrigado.